meu querido Jack. E vocês todos e todas, obrigado. Gente boa, gente amada, que bom que estamos todos aqui. E é uma grande alegria. Vamos chegar bem para frente e pode entrar sem susto e tomar um lugar bem à dianteira, tranquilamente. Eu não deveria mais falar do dia de hoje, depois de termos cantado tudo que cantamos. É praticamente uma redundância se a gente cantou entendendo, se cantou crendo, se cantou tomando posse. Está tudo aí. E há apenas uma questão. Deus precisa que eu diga isso a Ele? E é óbvio que não. Eu digo isso a mim mesmo em Deus. E digo isso a Deus em mim. E digo isso por causa do que em mim isso gera em Deus. E por causa da ebuliência que esse processo de fé lúcida, alegre e feliz manifesta na presença do Deus que é e em quem são todas as coisas, em todas as dimensões, produz e gera em mim. E quando se trata de um em mim, nós, um em mim coletivo, um em mim comunitário, isso cria uma reverberação interior que não tem como não fazer todo bem ao coração. E gera processos que vocês frequentemente nem imaginam. E a maioria dos que vêm para um lugar de culto ou de adoração ficam fetichizando a música ou o ato de cantar e, pior ainda, imaginando que Deus fica todo babante, derretido e comovido, agradecido, porque você saiu de casa, veio até aqui para fazer bem ao coração solitário dessa divindade cada vez menos amada, menos crida, cada vez mais posta de lado, cada vez mais relegada a planos inferioríssimos ou de dúvidas profundas no coração da maioria dos humanos na face da terra. Então, eu me apresento para dizer: tu não estás só, eu estou aqui. E fico crendo que, de fato, isso faz com que Deus me veja, me enxergue, como se fosse um ente extraterrestre que apareceu e te viu. E você viu que foi visto. E depois ele faz e se vai. Como aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Junto com meu pai e mais 13 amigos de um time de futebol, indo de Niterói para Itaperuna, o Bom Jesus de Itabapuana, na região norte do estado do Rio de Janeiro, quando nós vimos que o meu pai parou o carro e ele foi abrindo a porta e disse: venha. E eu fui saindo, os meus amigos foram saindo também, era uma Kombi socada de adolescentes, jovenzinhos, todo mundo bom de bola e afoito e ávido, aquela energia sobrante. E quando nós saímos, foi um silêncio total, uma estupefação absoluta. Papai calado e aquela esfera que não parecia blindagem de avião, de coisa alguma que os seres humanos façam, não chegava nem a ser brilhosa, era um prata fosco, estava longe no céu azul,
E a gente ficou olhando, de repente aquilo fez e apareceu na nossa cara. Veio de lá para cá. Viajou no espaço-tempo, mas os olhos não conseguiram nem acompanhar a viagem. E ficou na nossa cara e eu me senti visto por aquela coisa. Um silêncio chocante. Não havia olhinhos, escotilhas, janelinhas, nada. Era só uma esfera. Parecia viva, lúcida, consciente. E me olhou. Eu me senti visto. E fiquei sem conseguir falar. De repente, aquele negócio, do jeito que veio, indescritivelmente veloz, foi. Sem som, sem rastro, sem calor, sem frio, sem nada. E eu olhei para o meu pai, ele estava absolutamente silencioso. E eu falei, o que é isso, pai? Ele falou, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Mas eu sabia que era uma criação de alguma dimensão, de alguma civilização, de algum outro estado de existência. Mas era uma criação, era criaturável, não era o Criador. Era um outro ente, desses que não estão aqui presentes entre nós, na Terra, por isso merece a alcunha de extraterrestre, porque é de fora da Terra, só por isso. Esqueça toda a construção de arquetipia e de conotatividade que emprestaram à palavra e pense só nessa transdimensionalidade de criaturas, assim como aquelas que habitam as profundezas dos mares. E algumas delas, quando a gente as vê pela primeira vez, são absolutamente extraterrestres, de tão estranhas, e esquisitas, e luminosas, chocantes, com estruturações de ser que fogem completamente a qualquer coisa na nossa inventividade. Isso tem a ver com criaturas. Quando diz respeito ao Criador de todas as coisas, aí é que eu não posso imaginar que o meu canto faz companhia a ele, do contrário, ele cai em estado de solidão profunda e mergulha em depressão. Eu canto por causa de mim. Eu estou cantando, por exemplo, essa canção do É o Amor, hoje, desde 6 horas da manhã, eu creio. Quando eu comecei a ter espasmos de acordar, eu só ouvia dentro de mim aquilo, é o amor. Eu, ai meu Deus, hoje tem o amor, é o amor. Tinha a ver comigo, com a minha alegria pessoal, de vir encontrar vocês e celebrar a Deus em mim, como a gente cantou. Ele preferiu esse corpo, essa carne, não os templos que a gente possa fazer com as nossas mãos. Ele mora em mim, ele me habita, eu sou nele e ele é em mim. Foi o que Jesus disse em João, no capítulo 15, no capítulo 17, que esse era o projeto, de que nós nos embolássemos com ele em nós, e que nós o habitássemos enquanto ele nos habitava. Ele nos fazia morada e enquanto isso morava em nós, que seremos morada dele e nele. Então, eu digo que por causa de Cristo Jesus, eu e o Pai somos um. E o Pai se fez um comigo e mora em mim. Como Jesus disse que Ele queria. Eu nele e nós em vós. E vós em nós. Isso
nenhum processo de racionalização alcança. É uma apropriação de fé que cada um de nós tem que fazer em si mesmo e para si mesmo e no próprio coração. É algo que você abraça com a intuição e com a fé, não com nenhuma natureza de racionalização. E uma vez que você abraça e dá esse salto, que coloca você para além de todas as limitações e dimensões, e passa não só a dizer o que eu estou dizendo, mas experimentar essa certeza, esse fato. Aí tudo muda na vida da gente. Muda para sempre. E hoje cedo, por exemplo, eu fui andando em volta de casa, um dia lindo, e pensando na situação dificílima de pessoas que têm que passar por essa existência sem ter essa esperança, sem ter essa certeza, sem ter essa paz, sem ter essa concretude. Como deve ser horroroso existir assim, nesse vazio, nesse nada, nesse coisa nenhuma, nesse talvez para tudo, quem sabe, provavelmente não é possível. Não dá para imaginar, isso eu não posso imaginar, não deve ser. E aí, se não deve ser, quem sou eu em relação a isso tudo? Eu sou um nada também. Aí lá vai você, com a tarefa de amar, de se fazer amar, de realizar o bem, enquanto caminha oco, vazio, sem certeza de nada. Sem saber nem onde é isso que você chama de aqui. E nem por que você aqui está. Ou para onde que daqui você vai. Ou por que você aqui apareceu. Sem sentido para nada, nem coisa nenhuma. Como a grande maioria dos humanos vive, e como a grande maioria dos que se dizem cristãos também, na prática, assim vivem. E quando acham que tem alguma coisa a ver com Deus, é porque vão numa determinada hora, num certo lugar, e cantam e dizem, bom, agora, legal, tá? Vou fazer tudo o que eu puder para domingo que vem voltar. Enquanto isso, aguenta firme, não cai em depressão, porque eu estou indo caminhar e tirar a minha onda de cristão. Aí continuamos essa existência que a gente tem. Vivendo de auto-engano em auto-engano, as coisas nunca são definitivas. Há claudicâncias o tempo todo. E quando eu era criança, a gente chamava a claudicância, lá em Manaus, de caxingar. Era essa caminhada assim que caxingava de vez em quando, como a Adriana fez quando a gente vinha entrando aqui, ela quebrou os 2 pés e um dos joelhos. Ela falou, os pés já estão praticamente resolvidos, mas ainda sinto o joelho. Aí ela fez assim, deu uma caída de propósito, e eu levei um susto, porque eu pensei que estava acontecendo. Aquela caxingada, aquela claudicância, que é o que a maioria de nós experimenta enquanto vive o tempo todo e não tem firmeza para nada. Enquanto isso, canta. É o amor que lança fora o medo, minha paz não é mais segredo. Continua a ser segredo para a maioria de nós. A gente só canta, não entende, não internaliza, não introjeta. Foi por isso que me deu vontade hoje, quando eu acordei, cantando este louvor, que faz tanto bem ao coração, me deu essa vontade enorme de falar justamente sobre esse texto, desta música, composta pelo Paulo Nazaré, Paulinho, lá em casa, filho do Josué Rodrigues,
que viajou comigo durante anos. Eu conheci solteiro, depois fiz o casamento dele com a esposa, a Emília. Batizei o Paulinho, que hoje é um homem de uns 40 anos, por aí, mais novo do que os meus filhos, a maior parte deles, mas tem uns 42, 43, pastor em São Paulo, autor dessa música. Linda. E que conta a história inteira da pacificação e por que eu posso ter essa paz profunda. O amor lança fora o medo. É isso que está escrito aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4. Você já leu alguma vez para você mesmo? João, primeira epístola, capítulo 4. E ele começa fazendo uma introdução que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, se eu te amo, eu estou praticando algo que procede de Deus, que tem seu nascedouro em Deus, que tem sua realidade em Deus. E a lógica do Evangelho é essa. E todo aquele que ama, portanto, é nascido de Deus e mais, conhece a Deus. Conhece a Deus. E prossegue. Aquele que não ama, não conhece a Deus, por uma razão simples, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, pelo Evangelho, pela palavra dele, pelo Espírito dele, com ele nos habitando, vivendo em nós. Nisto consiste o amor. Não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, cobertura, pagamento por todos os nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Essa é a lógica. Se de maneira absurda você foi amado, o absurdo está instalado como limites ilimitados para a prática do amor na experiência da gente enquanto existimos, amando-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. E o que a Escritura diz, o Novo Testamento, é que ninguém jamais viu e ninguém jamais verá. Ninguém viu no passado, ninguém vê hoje, ninguém verá jamais. Que a manifestação de Deus, a expressão exata do ser de Deus, está em Hebreus, no capítulo 1, é Cristo Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Deus mesmo, ninguém jamais viu. Mas, se amarmos uns aos outros, vocês estão ouvindo, prestando atenção? Se amarmos uns aos outros, olha o que se diz. Se amarmos uns aos outros, em relação a esse Deus que nunca ninguém viu, jamais verá, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito para viver em nós. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos, a palavra grega é experienciamos,
e cremos no amor que Deus tem por nós. Não é teve, terá, tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, que anda no amor, que pratica o amor, e o único lugar para eu praticar o amor é em relação ao meu próximo, e aquele que anda no amor e permanece no amor, permanece em Deus. O caminho mais curto para Deus é o meu próximo, é a vida. E Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque segundo Ele nós somos chamados a ser e a viver e a provar neste mundo. No amor não existe medo. Repita comigo, no amor não existe medo. Mais uma vez, no amor não existe medo. Antes, fale comigo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento único, que aquele que diz que ama a Deus ou que ame a Deus mesmo, também ame o seu irmão, o seu próximo, o outro ser humano. No amor não existe medo. O grande problema da maioria das pessoas está em saber que amor é esse, que garantias e que natureza ele possui, que constituição ele tem. Porque essa é uma palavrinha absolutamente desgastada, horrorosa, enlameada, nojenta, encebada, dessignificada, esvaziada de tudo. É a palavra amor. Pode significar tesão desesperado, paixão luxurienta, descontrolável. Pode significar romance, pode significar tendência melosa, quase melancólica. Pode significar uma quantidade enorme de coisas. Alguns se escondem atrás de ativismos piedosos, dizendo, não, eu estou fazendo todas essas atividades com essa melhor pauta social possível, porque essa é a minha prática de amor. Mas enquanto fazem isso, dão até os seus próprios corpos para ser queimados. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que muitas vezes fazem isso sem amor, por isso nada aproveitará. O que é esse amor que lança fora o medo, que faz a gente andar desassombrado na existência? Faz a gente caminhar para a morte assoviando, com glória e alegria no ser, porque não há interrupção entre a melhor consciência que eu possa ter e a consciência excelentemente transcendente que me aguarda, sem interrupção, sem piscar de olhos, sem parada, sem ponto de inflexão de nenhum quem sabe a respeito do tema. Está certo, está feito. Que amor é esse que lança fora todo medo? Que não deixa habitar em nós nenhum tormento. Tira da gente o tormento. João chega a dizer, se você está em tormento, é porque você não foi aperfeiçoado no amor. Tem alguma coisa errada, ele diz. Se a sua vida é tangida por fobias e pânicos e medos, é porque você ainda não entendeu e se entendeu, não teve a coragem de se entregar
para receber todo o benefício desse amor definitivo que tira todo o tormento, que traz toda a pacificação, que lança fora toda angústia e que expulsa todo medo. Ora, está tudo mais do que explicado quando a gente faz a mera leitura do texto que começa dizendo, olha, quem ama a Deus, conhece a Deus, vem de Deus, é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem diz que ama a Deus deve amar o seu irmão, porque nunca ninguém viu a Deus. Então, não é baseado no que eu nunca vi, do que eu nunca alcancei, que eu vou entender amor. Eu só entenderei amor se eu praticar em relação aonde ele é possível. Que são os meus encontros variados. Começa lá dentro de casa, com a minha mulher, o marido, os filhos, os netos, se estende para a família, para amigos, para relacionamentos, e chega até os inimigos, aos adversários, aos que têm posições diametralmente opostas, mas que eu sou chamado ainda assim a amá-los, significando com isso, como eu já falei diversas vezes, que a palavra amor tem muitas formas de expressão, mas no Evangelho a máxima dele é amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, significando dizer que ele atinge o seu ápice para além do tesão, para além do desejo, para além da afinidade, para além das intimidades, para além das anuências mútuas, para além de tudo isso. Ele alcança um nível de decisão que está para além dos acordos imediatos. Quando ele chega nesse ponto, aí não tem mais medo nenhum que possa habitar em mim. Antes disso, há muita angústia e muita dúvida. Por isso o apóstolo João, usando essa lógica esmagadora do amor de Deus, começa dizendo, fazendo algumas definições que nesse texto, todas elas começam com um nisto sabemos. Nisto. Nisto consiste, nisto conhecemos. A primeira afirmação desse nisto está no verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Aí ele fala da encarnação de Deus em Cristo Jesus. Olha, a prova do amor de Deus por nós é o fato de que ele preferiu se fazer carne do que habitar templos ou lugares ou condições ou dimensões. Ele resolveu habitar a todo aquele que tenha consciência de si e todo ser que respira e toda existência é nele. E quanto mais consciente seja, mais plena de Deus se torna. E a maior prova disto, de que Deus me ama, como João vai dizer, nós sabemos que Ele nos ama porque Ele deu o seu Filho por nós. Como Paulo afirma em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo já lúcidos e justificados em fé pelo seu sangue, com essa consciência, somos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, alienados, rejeitando-o na nossa ignorância, fomos reconciliados unilateralmente por ele, mediante a morte do seu Filho, que não pediu permissão para nos amar, nem para se reconciliar conosco, quanto mais agora, já estando nele reconciliados, já não estamos, portanto, salvos
de toda a ira e imersos na vida absoluta que não se perde. Nisto nós conhecemos o amor, quando a gente tem esse discernimento de que ele não pediu permissão para me amar, que esse amor é unilateral. Quando eu aprendo que não se está falando da nossa relação de solidariedade para com Deus, de compreensão recíproca, de anuência, de acerto confessional e de credos e de doutrinas, de nada disso. Como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, versos 1 e 2, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, unilateralmente, sem ninguém saber, sem ninguém indagar, sem ninguém ter capacidade de discernir, sem que isso fosse uma mensagem, sem que isso fosse um grito, sem que isso fosse uma informação. No meio da alienação e da escuridão de tudo e de todos, Deus me ama e atravessa a existência em carne, em sangue, palpável, concreto, me vendo, me amando, é uma escolha dele. Não tem nada a ver comigo, nem contigo, nem com sua anuência, nem com seu consentimento ou permissão. Está feito e você não pode desfazer. Já é, você pode até não querer, mas não tem nenhum poder de desconstruir o que Deus já fez em Cristo Jesus. Por isso está consumado, definitivamente. É nisto que a gente fica sabendo sobre que tipo de amor é esse acerca do qual se está falando. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Não foi porque eu me tornei maravilhoso, mas foi porque, por algum milagre de revelação, eu vi que contra mim, apesar de mim, para além de mim, independente de mim, Deus me amou e se manifestou como amor definitivo em meu favor, encarnando-se em Cristo Jesus, que se tornou hoje, pela lucidez e revelação do Espírito Santo, meu Salvador. Mas antes que o fosse, antes que eu soubesse, ele nunca deixou de ser, ele sempre foi, porque o Cordeiro de Deus foi imolado por todos nós antes da fundação do mundo. Antes de haver criação, já havia essa certeza de que o amor de Deus é. E ninguém pode revertê-lo. A segunda afirmação que João faz está no verso 10. Nisto consiste. A primeira foi, nisto se manifestou. Como é que se manifestou? Foi numa estrela, num cometa? Não. Foi numa manjedoura. Foi num grito de criança. Foi em tropeços. Foi no engatinhamento. Foi no babamento de um ser infantil. Foi no aprender a falar, a errar sílabas, a pronunciar melhor, a ser corrigido, a aprender fonética, a se ralar no chão, a experimentar a gravidade, a sentir fome, sede, a furar o dedo, a cortar a mão, a se machucar, aprendendo a trabalhar, a realizar. Deus se manifestou, Deus manifesta o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter se encarnado e ter morrido unilateralmente por nós. Essa é a manifestação sublime, suprema, absoluta, ante a qual todas as criaturas, consciências e percepções, em todas as possíveis civilizações ou dimensões de existência à nossa volta, ante cuja realidade todos se dobram e todos se tremem e estremecem. Esta é a manifestação. Aí no verso 10 ele diz, essa manifestação consiste do seguinte, nisto consiste o amor. Em quê?
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como cobertura, feita e definitiva pelos nossos pecados. Essa é a consistência. Quer saber do que é feito esse amor que lança fora o medo? O amor que lança fora o medo é feito dessa certeza de fé na unilateralidade da decisão de Deus de ser o meu Deus. Saiba eu, não saiba eu, antes de eu crer, durante a minha fé, depois de qualquer que seja a experiência que eu possa ter aqui na história do espaço-tempo, Deus é para mim. E essa certeza de que as coisas são e que esse amor é efetivo e precede a toda a consciência, escolha, informação, adesão que eu possa ter tido ou oferecido. Ao contrário, eu só encontrei essa sensibilização para responder positivamente a Ele, porque de algum modo o Espírito Santo me deu a graça de intuir que esse amor já estava todo feito e realizado e consumado em meu favor, e que ninguém poderia me separar, me divorciar dele, eternamente. Ninguém, nem poder nenhum. Por isso, o amor lança fora o medo. Esse amor não é o amor da tua mulher, do homem da tua vida, nem o amor dos teus filhos, nem o amor do teu pastor, não é nada disso. É esse amor que dá esse poder de você atravessar o inferno. Sem dizer, olha como eu estou arrepiado. Não. Atravessar blasé na cara de Satanás. Não ter mais medo de nada, nem de ninguém. Não experimentar mais nenhum tipo de pânico que decorra da incerteza desse amor. Podem tentar me dar sustos, mas eles serão só sustos. Medo nunca mais, porque eu sei desse amor. E tudo mais é apenas contingencial, circunstancial, momentâneo, ou meros sustos da existência a serem processados. Mas quando eu os processo em fé, imediatamente eu sou pacificado em serenidade indizível. Aquela paz que excede a todo entendimento vem da certeza desse amor. Nisto se manifestou, nisto consiste o amor de Deus por nós. Não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou e deu a sua vida. E enviou seu Filho e se encarnou em nosso favor. Essa é a consistência. E cobriu todas as nossas dívidas, fez propiciação pelos nossos pecados. Todos eles. Eu estou limpo, olhem para cá para mim, vocês estão olhando para um homem limpo. Por causa desse amor que lança fora o medo. Que me dá essa certeza de que eu nasci dele, que eu sou dele, que eu volto para ele, que tudo meu é nele e ele é em mim. E nós nos tornamos um. E não tem força nem poder que me separe dele. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhuma camada dimensional de nenhuma natureza. Aí João prossegue, não só ensinando como ele se manifestou e no que ele consiste, mas ele diz no verso 13, nisto conhecemos, que permanecemos nele e ele em nós, no fato de que ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho ao mundo. E nós sabemos que ele nos deu do seu Espírito, porque nós temos essa alegria de confessar que Jesus é o Filho de Deus, uma vez que nós tenhamos tido essa certeza
certeza no nosso coração, o que faz com que eu possa saber que agora, lucidamente, Ele permanece em mim e eu nele. Antes era unilateral, agora eu tenho uma informação que me faz casar com essa alegria. Eu me casei com a alegria de que Ele fez antes de eu saber que Ele faria. E que o que Ele fez é indesfazível, é eterno. E não tem nada nem ninguém que me separe dessa realidade. É nisto que se ampara a minha certeza. Como diz João, nisto conhecemos, nisto experienciamos, que nós permanecemos nele e ele em nós. Porque o mesmo Espírito, o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito da entrega, o Espírito da graça, o Espírito da dadivosidade, o Espírito da misericórdia, o Espírito da compaixão, o Espírito do absurdo, da paixão, do amor solidariamente salvador, está em mim. E foi crescendo em mim, é o próximo passo para o qual João nos leva. É para fazer com que isso não pare de aumentar em mim, na minha consciência, que ele diz no verso 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Nisto se manifestou, nisto consiste, nisto conhecemos, nisto é aperfeiçoado. Nisto ele cresce. Como é que ele cresce? Em nós. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, qualquer que seja o juízo, nós mantenhamos confiança. Mantenhamos confiança. Olha que coisa mais maravilhosa. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Não sou perfeito, mas vim da ignorância absoluta, fui sendo levado de amor em amor, de compreensão em compreensão, de fé em fé, de percepção em percepção, de passo em passo. E o amor de Deus vem crescendo em mim, à medida em que eu abraço essa consciência, e ele é aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento, essa crescência de lucidez em fé, de confiança, é para que, no dia de qualquer que seja o juízo, nós tenhamos confiança. Aconteça o que acontecer, jamais estará em questão quem Deus é para você e quem você é para Deus. Repita comigo, aconteça o que acontecer, jamais estará em questão quem Deus é para você e quem você é para Deus. É nisto que o amor é aperfeiçoado. Para que através de qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer juízo, eu a atravesse. Tendo essa confiança de que eu sou nele, ele é em mim. E dia a dia, isso amadurece em mim como uma pacificação e solução da minha vida. E quando isso acontece, se cumpre o que se diz aqui. No amor não existe medo. Aí eu não tenho medo de mais nada, e nem de amar. Um dos medos mais básicos da maioria de nós é amar. Você já teve medo de amar? Eu tive medo de amar a minha mulher. Eu cheguei a ter a coragem absolutamente imbecilizada de, assim que nós nos conhecemos, e também um retrato de um certo narcisismo, de insegurança,
de perguntar a ela se ela me amaria tanto quanto, e dei lá uma referência. Aí ela olhou para mim e riu e falou: estou me sentindo numa corrida de cavalo. E a gente estava na frente do Jockey Club do Brasil, ali no Jardim Botânico. Estou me sentindo cabeça com cabeça. Vocês conhecem ela, sabem como ela não perde a chance de uma piada, de uma gozação. Aí eu caí em mim e falei: meu Deus, que idiota. Eu estou morrendo de medo de amar essa mulher, porque eu já estou amando, 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 amando. E com medo de amar do jeito que eu estou amando. Porque o amor lança fora o medo. Quando lança fora, antes de tudo, o medo da fragilidade de amor, de amar não correspondidamente, em qualquer que seja o nível. É claro que numa relação homem e mulher tem que haver correspondência. Se não houver, a saúde manda que você siga adiante, transforme esse amor num outro modo de amar. Mas às vezes você encontra esse medo de amar os filhos. Eu conheço pais que dizem: não vou amar tanto assim os meus filhos não, porque depois eles vão crescer e vai todo mundo embora, ninguém vai olhar para trás, ninguém vai ligar para mim. Então os caras amam com conta-gotas, com rédeas, com distanciamento cronometrado, porque têm medo do que possam fazer. Amar é apavorante para a maioria de nós, é vertiginosamente angustioso, de modo que eu diria que um dos primeiros tormentos é o tormento de decidir amar ou não amar. Já deixa a gente numa angústia de ser profunda. Mas no amor, quando ele dá essa compreensão, dá esse salto, tem essa percepção, aí o medo desaparece. Começa a haver um aperfeiçoamento, conforme foi prometido. Nisto é aperfeiçoado o amor. Como? O perfeito amor lança fora o medo. Na medida em que eu examino o coração e vejo se amar me produz tormento. Enquanto amar me produzir tormento, é porque eu não fui aperfeiçoado no amor. Enquanto eu tiver medo de amar, eu não fui aperfeiçoado no amor. E é uma angústia muito grande você passar pela vida com medo de amar. E a maioria de nós nunca cresce, nunca aumenta, nunca amadurece, nunca se desenvolve, porque tem medo de amar. E enquanto eu tenho medo de amar, eu não alcanço plenitude, eu não me aperfeiçoo, eu não conheço, eu não experimento a consistência do amor de Deus em meu favor. E, portanto, eu fico sempre, de um modo ou de outro, subjugado por variadas formas de medo, de fobia e de pavor. Porque é só o verdadeiro amor que lança fora o medo. Fora isso, eu estou sempre vivendo sob alguma forma de tormento. Porque eu não fui e não me deixo e não me permito ser aperfeiçoado no amor de Deus. E o amor de Deus só começa a ganhar perfeição em mim quando eu entendo a fidelidade dessa unilateralidade de que Ele me amou sem pedir permissão. E fez isso antes de começar a própria criação. Já está feito essa entrega de Deus, esse abandono, essa desistência de Deus de se proteger da criação. Antes, entregar-se por ela, doar-se. Quando eu entendo como é, como consiste, no que consiste, como se manifesta, como se traduz, como se matura, como se aperfeiçoa o amor de Deus em mim, então na mesma hora Ele vai rasgando e lançando fora de mim todo medo.
E não pode haver existência mais maravilhosa do que essa que acontece para além do medo. Para além do medo. Você quer viver para além do medo? De toda forma de medo? Eu estou falando de para além do medo mesmo. Eu estou casado com a minha mulher daqui a alguns meses, faz 24 anos. Daqui a 2 meses. Quando foi que você me viu com medo? Sinceramente. Essa é uma memória que eu acho que você vai ter muita dificuldade para achar, porque eu não me lembro de ter vivido medo. Ela diz que isso dá medo a ela. Eu não tenho, simplesmente, eu fiquei meio destituído disso. Eu não sei, nem quero saber e não procuro. Ele foi jogado para fora de mim e eu estou em paz faz tempo. E dia a dia aumenta, melhora, ganha consistência. Eu tomo posse da manifestação. Eu sei o que está na semente dessa entrega, dessa certeza, dessa pacificação. E eu sei também, sobretudo, que o amor de Deus está crescendo em mim, porque se eu disser que amo a Deus e odiar ao meu irmão, eu sou um mentiroso. Portanto, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E eu sei que o amor de Deus está crescendo em manifestação, em consistência, em saúde, em maturação, em aperfeiçoamento em mim, quando eu também não encontro em mim lugar para odiar ninguém. Ninguém. Ninguém terá esse poder de me fazer odiá-lo de volta. Ninguém. Isso é liberdade. Esse é o único ser livre andando pela terra, é aquele que não deu e não dá a mais ninguém o poder de fazê-lo odiar. Não tem diabo, demônio, ser humano demoníaco, maligno, horroroso, nojento, inumano, com o poder de me fazer odiar. Pela misericórdia de Deus, eu cheguei até aqui, sem ser movido por nenhuma pulsão de nenhuma natureza de ódio. E sem dormir sobre o ódio. Nem um dia da minha existência, depois que essa manifestação da unilateralidade eterna do amor de Deus por mim, rebentou todas as minhas resistências. Aí você sabe que algo aconteceu para valer. Que o desmonte foi absoluto. E que não sobrou mais nada a temer. Não sobrou nem o medo de odiar. Porque isso passou também definitivamente para mim e para você. É aí que a gente bota o pé nessa plataforma da libertação de toda natureza de tormento. O que eu estou dizendo aqui é absolutamente explícito na leitura do texto que a gente fez há pouco. Na primeira epístola de João, no capítulo 14. Nada novo, é só uma tentativa de explicar em braille, em várias outras formas de linguagem, modos de escrita, a mesma coisa, para ver se você, tateando, enxerga e toma posse. Do contrário, o bem do Evangelho não terá se concretizado em mim, porque o grande bem do Evangelho é que ele me coloca para além de toda forma de juízo.
me coloca para além de todo medo. Eu não deixo de ser consequente, racional, de avaliar, de ponderar, mas isso tem tudo apenas a ver com as decisões de um cotidiano de subsistência e de inteligência. Mas no que diz respeito a Deus em mim, eu em Deus, eu na vida, o mundo em meu favor ou contra mim, aplausos ou vaias, tudo isso morre. Fica só essa certeza de paz. E todo medo é lançado fora. Não fica nenhuma raiz de tormento. Você não gostaria de fato provar o Evangelho como essa realidade que não te faz religioso, te faz humano, lindo, cheio do Espírito de Deus, de amor, nascido de Deus, vivendo no amor de Deus, para além do medo, do tormento, da culpa, para além de juízos. Porque você sabe que já passou da morte para a vida, que está tudo resolvido, tudo consumado, tudo feito. Eu sou uma escatologia realizada em Cristo Jesus, o mundo já acabou, eu só estou apenas vivendo o rastilho histórico dessa experiência. Eu já estou nele, está tudo finalizado, tudo feito, tudo definido, o resto é só a ilusão do espaço-tempo ainda passando por aqui, mas eu já sou nele. Por que eu vou temer qualquer movimento das ilusões, das miragens do espaço-tempo? Tudo passa, até as estrelas que eu vejo no firmamento, muitas delas já nem são. Brilham apenas por força do atraso da minha limitação cognitiva. Se até na existência universal à minha volta é assim, imagina, o Evangelho está me dando a condição de não me assombrar com nenhuma impressão na existência, nem de vida, nem de morte, nem de coisa de nenhuma natureza. Agora, viver assim é que é viver. O resto é tentativa de existir. Eu já falei o bastante para você ter entendido. A questão não é entender com assentimento intelectual, é tomar posse disso pela fé para você, para mim, para nós. É levar isso para a vida. Sei como se manifestou, sei no que consiste, sei como isso cresce, como isso se aperfeiçoa, como isso se desenvolve e o que isso produz. Produz essa existência para além do medo, para além do tormento, para além do juízo, mergulhada, enraizada e plantada na mais absoluta confiança. É o que eu desejo para você, para mim, para minha mulher, para os meus filhos, netos, para todos nós. E para aqueles milhares e milhões que vão nos assistir depois. Que o amor de Deus penetre em todas as dimensões da nossa possibilidade de absorção espiritual dessa verdade. Para que o bem do Evangelho seja meu, seja seu, seja paz na existência da gente, em qualquer que seja a circunstância da existência. Vamos ficar em pé e vamos cantar. O amor lança fora o medo. E minha paz não é mais segredo, eu já contei tudo hoje à noite aqui. Não tenho nenhuma carta na manga. Está tudo declarado. Agora, é querer ou não querer. É praticar ou não praticar, porque assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Como a gente aprendeu que Ele é em amor e como é o amor dEle por nós, eu estou aqui nesse mundo para repetir, para praticar. Não é isso que vai
me dá o que eu já tenho, mas é isso que vai enraizar e aprofundar e redimensionar e ressignificar dia a dia essa imensa e incontável certeza de confiança e de pacificação. Em nome de Jesus, eu quero ser um evangelho vivo, uma boa nova, uma experiência plena da manifestação de Deus possível na existência humana. É o que eu quero para mim, para você, é o que o Evangelho propõe para todos nós, em nome de Jesus. Vamos juntos. Agora que você já sabe, cante. Me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais. Agora você já sabe. Mas eu menos dias mais sombrios e fez morada em mim. O amor. Tudo claro. Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa. O vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor não se afoga ao medo. Maravilha. Maravilhosa. Não é mais segredo. Dias mais morada em mim. Para o medo me refaz e me faz sonhar de novo. Aleluia! de onde vem a calma que bate, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Tão longe,
Louvado seja o teu nome. Lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar.